início então ao nosso culto. E eu quero saudar os irmãos com a palavra do profeta Isaías 55:11, que diz: a palavra que sai da minha boca não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, diz o profeta. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Nesse momento de culto, nós aqui reunidos na casa de Deus, nesse tempo de louvor e de adoração, nós possamos nos alegrar, nós possamos celebrar, bendizer e adorar ao nosso Deus. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Nós vamos fazer essa leitura todos juntos. Colossenses capítulo 1 vai ser a nossa oração conjunta. Diz a palavra do Senhor, vamos todos com a sua voz? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outra horas eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora provém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque revelaste o Seu amor ao mundo através da pessoa de Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque nesse tempo de celebração nós podemos aqui nos achegar, nos encontrarmos aqui, ó Deus, trazemos cada um sentimento, com um coração diferente, mas aqui nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja escolhida Tua, através desse mistério que passou gerações para prestar culto e adorar o Teu nome, Senhor. Erguemos as nossas vozes agora em louvor a Ti, Te bendizemos e Te adoramos diante do altar, Senhor. Fala conosco nesse culto, como comunidade aqui reunida, nós Te bendizemos e nós Te adoramos, porque não há outro semelhante a Ti. O Senhor é quem fez todas as coisas, o
Senhor é quem governa tronos, soberanias, tudo está debaixo do teu domínio. Nós cremos, Pai. Dá que nesse culto nós possamos, ó Deus, te ver mais uma vez na voz dos profetas que anunciam um mundo novo e denunciam as maldades existentes na terra. Fortalece a nossa caminhada de fé através desse momento, Senhor, de louvor e adoração. Que esse culto seja agradável a Ti, antes de qualquer coisa. Louvamos o Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com cânticos nesse momento. E louvar ao Senhor, nós vamos cantar o primeiro cântico e aí depois nós vamos fazer uma oração de contrição. Mas vamos louvar ao Senhor com esse cântico que é bem conhecido. Pedimos perdão nessa hora pelos nossos pecados, ó Deus, pela nossa indiferença, pelo nosso comodismo, pela nossa falta de compromisso com a Tua palavra, com os nossos semelhantes. Perdão, Senhor. Perdão quando nós não transparecemos a Tua compaixão, a Tua misericórdia nos nossos gestos, nas nossas atitudes. Perdão quando nos tornamos insensíveis diante do sofrimento das outras pessoas e também da criação, Senhor. Quando não nos sentimos unidos por pertencer a Ti. Perdão se Te buscamos de maneira egoísta, descomprometida com o Teu reino. Somos Teus filhos e Tuas filhas. Corrige-nos, orienta-nos e nos faça, Deus, dar frutos de bondade e amor. Nós oramos a Ti. E é no nome de Cristo Jesus e no sangue derramado na cruz que nós temos certeza do Teu perdão. E é isso que nós vamos cantar
que Cristo morreu por nós e nos salvou. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti.
Senhor, nós louvamos o Teu santo e bendito nome nessa hora, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a meditação da Tua Palavra. Louvado seja o Seu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? A nossa meditação nessa manhã, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Vai ter que decorar onde está esse livro. Por quê? Porque nos nossos próximos encontros nós vamos falar sobre Jonas. Até eu tive que vir aqui dar uma olhada. Lá na página 924 da nossa Bíblia. Ela em ódio parte, né? Vixe. Jonas Miqueias. A gente vai falar então sobre o livro de Jonas ao longo desse mês e também do próximo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento interessante. Hoje a gente vai falar quando o passado condena. Vamos lá. A gente vai ler só o primeiro versículo, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa isso aí. Mas eu gostaria de pensar com você sobre histórias reais, né? Especialmente quando elas são recheadas de suspense, de drama, de ação, de movimento. A gente gosta, né? Quando a gente pega um filme baseado em fatos reais, até parece que mais gosta de assistir, cativa a gente, né? E quando a gente pega então biografias, né, nós vemos a nós mesmos, os nossos corações, na experiência do outro. E as nossas histórias cruzam com essas pessoas, né? Quem gosta bastante de ler biografia sabe do que eu estou falando. A gente aprende com o que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer, né? Com seus erros, com seus acertos. Então é interessante ler, assistir filmes, ver, né, a história de outras pessoas. Porque também diante da história de outras pessoas nós sofremos, nós sorrimos, a gente chora, né? A gente se alegra. A gente projeta de alguma forma ou não as nossas vidas e a gente se torna parte da história. Geralmente é o que cativa a gente nas biografias. Por isso que histórias reais são tão fascinantes.
E aí o livro de Jonas, que nós vamos estudar então a partir de hoje, nos domingos, apesar de estar entre os livros proféticos, faz parte dos 12 profetas menores, é mais uma biografia, uma autobiografia aí contada em terceira pessoa do que um livro profético. Por quê? Porque se você ler o livro e buscar nas narrativas as declarações proféticas desse livro, só tem uma. Está lá no capítulo 3, no verso 4, que diz: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É a única palavra profética do livro. E além desse versículo, toda a narrativa de Jonas é um conteúdo biográfico. Ele está contando a história dele. E Jonas é um dos livros mais populares da Bíblia. Até quem não é crente já ouviu falar de Jonas, do peixe. Se você assistiu Vingadores, tem até uma referência lá de Jonas, entre outros filmes, enfim. Mas o fato é que também é um dos mais controversos. Muito, 3 versículos em especial aí provocam risadas nos céticos, quando ele se propõe a discutir a veracidade do livro. Que estão lá, Jonas 1,17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Para os céticos isso é um absurdo. Jonas 2,1. Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E Jonas 2,10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Incomum, mas não impossível. Uma busca simples na internet, a gente que tem aí o Google, vai revelar inúmeros relatos sobre peixes grandes o bastante para caber uma pessoa dentro. Pode dar um Google. Inclusive, assim, peixes enormes já fisgados, por anzol. E aí eu vou entrar no mérito, então, aqui da veracidade, se o peixe é ou não é, se Jonas ficou dentro do peixe ou não ficou, se ele ia ficar vivo dentro do peixe. Você pode pesquisar aí, você vai ver que pode sim acontecer, que um peixe pode engolir um homem, ele pode permanecer vivo, e se não pode, o milagre é ainda maior, porque a Bíblia vai contar que ele ficou. E se o ser humano é capaz de construir, por exemplo, um submarino para explorar as profundezas, por que Deus não pode usar um peixe mutatis mutandis para o mesmo propósito? Então, nosso questionamento aqui não é para saber se Jonas é verídico ou não é verídico. A gente parte do pressuposto que ele é real, porque o próprio Jesus usa Jonas para fazer uma referência lá em Mateus 12, 39 a 41, em uma parábola. Ele diz lá: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas, o próprio Jesus. Então, a gente não vai discutir a veracidade do livro. Para a gente, partindo da pessoa de Jesus, ele é real. Então, vamos olhar para o livro de Jonas, então. A gente pode afirmar que ele é autobiográfico, que ele é teocêntrico e que ele é missional. São coisas importantes para a gente começar a nossa caminhada a partir desse livro. Porque, assim, é um livrinho pequenininho, mas ele é fascinante. E aí, primeiro, então, Jonas é autobiográfico, como eu já falei. Quando a gente abre e a gente lê aqui, parece um diário do profeta. Ele vai contando o que vai acontecendo. Só que ele está escrito em terceira pessoa, Então ele vai narrando o período que ele viveu fugindo de Deus. A gente vai descobrir que o seu coração e a sua consciência são cuidadosamente examinados. Ele deixa aqui muito claro. O livro não traça apenas o curso da viagem, como também revela a
confusão do coração de Jonas. Seus medos, as suas motivações e também as suas oscilações de humor. Jonas é teocêntrico. C. Campbell Morgan, que foi o antecessor de Martin Lloyd Jones na capela de Westminster, foi feliz ao escrever que homens têm olhado tanto para o grande peixe que fracassaram em ver o grande Deus. A preocupação tanto, né, se o peixe era de verdade ou não, mas o fato é que o livro de Jonas não é sobre Jonas. Não é sobre o peixe, não é sobre Nínive. O livro de Jonas é sobre Deus. É um livro teocêntrico e dele o caráter e a doutrina de Deus ganham vida. Segundo, terceiro, aliás, Jonas é missional. Quando a gente lê atentamente então o livro de Jonas, nós também descobrimos que Jonas não se resume a uma experiência pessoal com Deus, uma experiência sobrenatural. Não é isso. O texto fala de envolvimento missionário. É um chamado para, lançado fora, pregar, deixar toda a relutância, toda a desobediência de lado, seguir obediente o cumprimento da grande comissão que eu e você fomos chamados quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para ir além, mar como do outro lado da rua, de forma simultânea. Jonas é um chamado para uma vida missional. Porque às vezes a gente entende missão só como missão para quem está indo na África. Mas no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, na sua família, você está em missão. Pesquisador de igrejas e missiólogo, que o reverendo Andresco mencionou a semana passada, E aí eu falei, vamos trazer, que é o Ed Stetz. Ele é membro da Junta de Missões Nacionais lá da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele declara que, então, missional, que eu não sei se você já ouviu essa palavra, porque você ouve em missão. Mas quando eu falo que Jonas é um livro missional significa realmente fazer missão onde você está. Missional significa adotar a postura de um missionário, aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor e permanecendo bíblico. Então, Jonas também é sobre vida missional. Também serve para nós como cristãos, porque descreve as lutas interiores dos homens e das mulheres que diariamente são desafiados por Deus a viverem para serviço e para a salvação do próximo. Não é só a pastora, cada um de nós somos missionários onde nós estamos. E aí resta saber, como a gente já trabalhou na última série, qual reino nós estamos servindo. O reino pessoal nosso ou o reino de Deus? E aí, Jonas então mostra pra gente tudo isso, como é viver a serviço de Deus. E ele nos ensina a ser o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que deveríamos ser enquanto cristãos. Que diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. E aí, vamos sobrevoar então o livro de Jonas. Se a gente olhasse assim, os 4 capítulos que ele tem, a gente poderia dizer sobre o profeta, porque afinal Jonas é um profeta relutante, Ele não queria. É o único cara que vai lá fazer a missão e não se alegra de ter conseguido cumprir a missão. E a gente vai ver o Deus
detalhes desse livro e que é maravilhoso. Então vamos lá, vamos olhar por cima, assim, vamos sobrevoar com o nosso drone, então, esse livro. A gente pode afirmar que Jonas 1, a gente tem o quê? Jonas correndo de Deus. No capítulo 1, ele recebe o chamado de Deus e ele faz o quê? Ele se recusa a cumprir o chamado. E ele corre da presença de Deus. No capítulo 2, a gente vê Jonas correndo para Deus. Ele é engolido então pelo grande peixe. Lá dentro do grande peixe ele tem 3 dias e 3 noites lá para refletir, para se arrepender, para orar. E aí ele começa a correr de volta para Deus. No capítulo 3 a gente vê Jonas correndo com Deus. Por quê? Ele recebe pela segunda vez a palavra de Deus. Ele recebe então uma nova chance. E aí ele começa a correr com Deus. E ele constata o sucesso do seu ministério. Ele levou mais tempo aí para Deus convencer Jonas a pregar do que converter o coração dos ninivitas. Você prestou atenção já nisso? Levando eles ao arrependimento. E no capítulo 4 a gente vê o quê? Jonas correndo à frente de Deus. Que coisa louca, né? Porque ele é petulante novamente. E em vez de ele se alegrar com a conversão dos ninivitas, ele se irrita. Ele fica extremamente chateado com Deus, com o avivamento que Deus trouxe para a cidade. Porque o pessoal se arrepende, bota pano de saco e quer o Deus que ele foi lá, anunciou correndo. Então, a objeção de Jonas revela que ele, por um momento, se achava à frente de Deus. Mais sábio do que o Senhor. E aí vamos olhar para esse Deus resoluto, então. No capítulo 1, a gente tem o que? Deus fazendo a sua eleição. Jonas correu de Deus porque ele descobriu que Deus escolheu salvar os ninivitas, que era um povo que ele não queria que Deus salvasse. Havia naquela cidade pessoas que Deus havia amado antes da fundação do mundo. Segundo, nós temos aí o que? A proteção de Deus. Jonas correu para Deus porque ele descobriu o cuidado protetor de Deus nas entranhas do peixe, lá nas profundezas do mar. Então, o amor de Deus protegendo a vida do profeta aí constrangeu Jonas ao arrependimento. No capítulo 3 a gente vê o que? A manifestação de Deus, porque Jonas correu com Deus e descobriu contra a sua vontade, é claro, que o Senhor está pronto para manifestar graça e poder a quem quer que seja. Basta que haja arrependimento. E por fim a gente tem no último capítulo a compaixão de Deus. Jonas correu à frente de Deus porque ele não suportou conviver com a compaixão de Deus repartida com quem o profeta não gostava. Então conviver com essa compaixão deixou ele muito chateado. A história de Jonas serve para ilustrar que onde habita o pecado, a graça pode ser superabundante. Também para dizer que quanto mais relutante nós formos, mais resoluto em amor ao Senhor. Mais. E isso é maravilhoso. E aí, diante de tudo isso, vamos pensar, quando o passado condena? Porque afinal esse é o título da mensagem, o que o passado tem a ver com tudo isso? O fato é que, sobre a graça triunfante em relação ao pecado e a resolução de amor de Deus que triunfa diante da petulância, da relutância egoísta do profeta, a gente vai aprender ao longo desses 4 capítulos que Deus é amoroso. Ele é resoluto no seu amor. Resoluto é a pessoa que não muda, apesar de quem nós somos. E por enquanto, hoje pelo menos, nessa primeira mensagem, eu quero chamar a atenção então, por que o passado de Jonas o condena? Porque às vezes você pode até, você já ouviu isso, né? Ah, meu passado me condena, será? E a gente fala assim, quando a gente tem algo no passado que aflora, que vem à tona assim no presente, e que de alguma forma nos confronta. Para nos contradizer ou nos condenar.
Então, de uma forma assim, olhando para Jonas, como é que a gente pode dizer isso então, né? Então eu queria trazer à memória um texto que está lá em 2 Reis, que vai falar de Jonas. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei de Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o que levara a Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel das mãos da Síria, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os livrou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. O passado de Jonas condena ele por 3 motivos. Primeiro, a fidelidade no cumprimento da primeira missão. Quando Jonas profetiza aos ninivitas, aqui no livro de Jonas, não é a primeira vez que ele cumpre o ministério de Deus. Ele já tinha obedecido o Senhor uma vez. O texto que a gente acabou de ler em 2 Reis revela que Jonas profetizou a vitória de Israel sobre a Síria. O que é curioso aqui é que da primeira vez ele não relutou em profetizar. Por quê? Porque a profecia cumpria os desígnios do seu coração. Ele queria que Israel vencesse. Afinal, daquela vez a profecia fazia o quê? Beneficiava diretamente o povo de Israel. Segundo, a responsabilidade de ser chamado profeta de Deus. Quando Deus chamava um profeta, ele entregava a ele uma responsabilidade inigualável entre as nações. Então, quando Deus entrega uma mensagem, ela precisa ser anunciada. Independentemente do seu sabor, do seu conteúdo, se é doce, se é salgada, se é amarga, enfim. Ao ser chamado por Deus, o profeta recebe uma responsabilidade intransferível. Terceiro, o privilégio de ter sido treinado na escola de profetas. Porque além do privilégio de ele ser contemporâneo de Amós e Oséias, Jonas foi treinado na escola de profetas dos dias de Elias. Jonas não era qualquer um. Ou seja, da mesma onde saiu Eliseu, por exemplo. Então, no mínimo, Jonas pertencia àquela geração de homens privilegiados. E há inclusive uma lenda judaica, e aqui vamos abrir um parênteses, não está na Bíblia, é uma lenda que afirma que Jonas era filho da viúva de Sarepta. É uma lenda, tá? Não está na Bíblia. Que foi o quê? Que foi ressuscitado por Elias para exercer o ministério profético. Então, é uma lenda, tá? Mas o fato é que Jonas ele foi privilegiado quando ele foi contemporâneo de homens como Elias, Eliseu, Oséias, Amós, por fazer parte dessa escola de profetas. Então, um profeta chamado por Deus, capacitado pela melhor forma possível pelo Senhor e fiel ao cumprimento da sua primeira missão, o passado de Jonas o condenava quando ele corre de Deus. Ele já sabia quem Deus era, ele já tinha cumprido aquela missão, ele já tinha feito aquilo. É muito sério isso. Então, quando ele se recusa a pegar o navio e ir para Nínive, quando ele se ressente da ação salvadora de Deus, e quando ele vê os ninivitas se arrependendo, quando a gente olha essas informações, a gente começa a fazer algumas aplicações para a nossa vida
E aí eu queria que você refletisse comigo e que você olhasse para a sua vida, para que a gente pudesse responder então, quando o passado nos condena a nós mesmos. Primeiro, o passado nos condena quando nós recebemos graça e não repartimos. O Israel de Jonas, nos dias de Jeroboão, vivia nos pecados dos seus antepassados. Mas mesmo assim o Senhor agiu com graça. Israel recebeu graça para vencer os assírios, reconquistando parte das suas terras. Jonas, mesmo assim, foi quem profetizou tudo isso. E o passado nos condena quando nós recebemos graça e não repartimos, quando nós somos seletivos na distribuição da graça, quando nós escolhemos a quem amar, a quem ajudar, a quem socorrer. Porque agora para Jonas era inconcebível. Como assim eu ir lá pregar salvação para esse povo que quer oprimir o meu povo? Segundo, o passado nos condena quando nós somos tão capacitados e não nos dedicamos. Jonas foi treinado no que havia de melhor dos seus dias. O que tinha de melhor, ele foi contemporâneo de grandes homens de Deus, mas ele se recusou a se dedicar da melhor forma possível, dando o seu melhor a Nínive, porque a palavra diz que ele vai correndo. É a pregação mais mal feita da história, é a que tem mais fruto, né? Porque é uma cidade que era para percorrer em 3 dias, ele percorre em 1. Você imagina a pressa dele. Tipo assim, já que eu tenho que fazer, vamos fazer, né? Ele fez de qualquer jeito, mesmo assim Deus abençoou. Mas o fato é que o passado nos condena quando eu e você, nós somos tão capacitados e nós não nos dedicamos na distribuição, por exemplo, dos nossos recursos, das nossas finanças, dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas habilidades, tanto físicas como intelectuais. A gente escolhe, eu vou me resguardar. E terceiro, o passado nos condena quando um dia nós somos chamados e agora nós relutamos e fugimos. Tal qual o profeta. Fiel ao responder o primeiro chamado, ele foi, não pensou 2 vezes. Mas na hora que Deus chama de novo, Jonas vai lá e faz o quê? Reluta e foge. O passado nos condena quando um dia Deus nos chama, nos salva, nos comissiona. E quando nós vivemos, sabe, quando a gente vive na alegria do primeiro amor, mas depois a gente esfria. Quando a gente chega à beira da morte. Porque a gente sabe quem Deus é. Mas a gente muitas vezes faz questão de esquecer. Jonas, 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 quem te viu, quem te vê, né? Será que Deus não nos vê dessa forma? Né? Fulano, fulano, quem te viu, quem te vê. Quanta graça já foi derramada na nossa vida, na sua vida? Quantos recursos foram entregues para você? E o que você tem feito com isso? Quanta alegria você esbanjou no começo e agora tanto faz, tanto fez. Que pessoa você tem sido, né? E, irmãos e irmãs, eu digo a vocês com sinceridade, eu penso que, será que para as pessoas assim, chegar no final, né, e Deus olhar e falar o que está lá em Mateus 7, né, 22, 23, a palavra diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, que praticam o mal. Será que vai ser assim com a gente? É algo muito sério para a gente refletir. Se a gente conhece, a gente sabe quem Deus é, o que Ele fez. Um dia foram e fizeram tanta coisa, mas agora vivem afastados de Deus. Vivem na prática do mal. E que mal é esse, né? Veja o que Jesus disse antes desses 2 versículos que eu li para você em Mateus 22, 21, 23. No 21 ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está no céu. O privilégio do passado deve servir não para nos acomodar, mas para nos trazer à memória quem Deus é. E que apesar do pecado e apesar das nossas dificuldades, das nossas decisões mais inusitadas, tais quais como de Jonas, de fugir de Deus, de correr de Deus, Ele nos ama. Ele continua nos amando de forma resoluta, sem mudar uma vírgula. Que a gente possa sempre lembrar, se o nosso passado nos condena, quem condena? O passado. Mas Cristo morreu na cruz para nos salvar. E Ele não nos condena. Ao contrário, Ele nos abraça e diz que nós somos filhos e filhas. E a gente possa apresentar diante dEle o nosso coração e pedir para que Ele nos transforme. E eu gostaria de finalizar com esse texto, que está lá em 1 Pedro 4:7. Essa exortação de Pedro que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam vitoriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe com um presente perseverante, porque o futuro é glorioso nele. Que a gente não fique preso ao passado, né? Que o passado não nos condene. E se houver alguma coisa, se alguma condenação há, não se esqueça que em Cristo Jesus elas já foram redimidas na cruz. Que nós não nos esqueçamos disso, que nós possamos tirar lições preciosas do livro de Jonas, que é o que nós vamos fazer ao longo desse tempo. E agora eu queria convidar você, nós vamos cantar uma canção que fala um pouco sobre isso, né? Fala sobre restituir. Se existe alguma coisa que no fundo a gente quer e quer que Deus volte a fazer no nosso coração e reanimar o nosso coração, que a gente possa cantar nessa hora essa canção. Então eu convido você a ficar em pé, nós vamos cantar, depois nós vamos orar.
teu clamor. restitui. Eu quero de volta, quero ver. Sara-me e põe teu azeite na dor. Restitui. Eu levo minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Senhor, nós pedimos nesse momento, Senhor, seja sobre as nossas vidas, sobre cada um que aqui está, Senhor. Vem, Pai, vem sobre todas as feridas, lava as nossas dores. Nós pedimos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que na cruz derramou o sangue para nos lavar, para restituir a comunhão nos primeiros dias contigo, Senhor. Nessa hora, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor. A nossa caminhada muitas vezes, Senhor, faz com que nos afastemos de Ti, tal qual Jonas, ó Pai. Muitas vezes nosso passado nos condena, porque o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos elegeu, o Senhor nos amou desde a fundação do mundo, nos chamou para cumprir a Tua missão, e nós escolhemos os caminhos longe de Ti, Senhor. Nessa hora, cura, restaura, fortalece, Senhor, a nossa fé, fortalece a Tua igreja. Pedimos a Deus por esse lugar, pedimos a Deus pelas pessoas que aqui congregam, Pai, em nome de Jesus. Envia pessoas para essa seara, que nós possamos a partir daqui, Senhor, sermos, ó Deus, bênção para a cidade de São Carlos. Clamamos, ó Deus, por cada um que aqui está, pelos membros da nossa igreja. Pedimos, ó Deus, pela dona Heloína, pelo seu Pedro, pela saúde, Senhor, dos nossos queridos. Clamamos a Deus pelo Juraci e Amazé, que estão em viagem, pela Mariana. Abençoa a vida deles, ó Deus. Fortalece que eles possam voltar bem em segurança, Senhor. Pai, pedimos, abençoa a nossa comunidade, derrama bênçãos sem medidas. Fortalece a nossa saúde física, emocional e espiritual, Senhor. Que nós possamos andar nos seus caminhos, fortalecidos por Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o temer. Sara-me e põe teu azeite na dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui. Amém, Senhor. Tudo aquilo que nós aqui não verbalizamos, mas que o Senhor conhece o nosso coração, nós entregamos a Ti nessa hora, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. Que a paz do Senhor te acompanhe no caminho da sua vida, que ela te dê força nas lutas diárias que terás nessa semana. Que o amor do soberano Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, restituindo o amor e a graça já conhecidos. Que o Santo Espírito do Senhor fortaleça a sua fé. Continue dizendo ao seu espírito que
você é filho, filha amada de Deus. E que Ele te acompanhe aonde você estiver. E com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Na certeza do Evangelho que nos transforma, que você possa ter uma boa e abençoada semana em nome de Jesus.